Olá, turminha do quinto ano! Vamos começar mais uma videoaula, onde nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a disciplina de História. Nessa aula de História, nós vamos falar sobre as grandes navegações. Lembra que na última aula a tia fez a leitura, né? Eu expliquei os pontos referentes às grandes navegações e pedi para que vocês fizessem a leitura, né? Do texto do livro de vocês, lá na página de número quê? Deixa eu olhar aqui no meu livro para que a gente possa relembrar. Na página de número 15, né? Na página de número 15 fala sobre as grandes navegações e do Tratado de Tordesilhas. Vamos fazer um lembrete do que a tia falou? Nas grandes navegações, né? Que aconteceu por volta do século XV, né? Na Europa, né? Tinham dois países que começaram a se destacar, né? Esses dois países eram o quê? Portugal e Espanha. Não eram os únicos, mas eram os países que tiveram mais destaque. Portugal teve um destaque maior, por quê? Por causa da sua localização, né? Um país no continente europeu, estava próximo ao oceano, era um país que estava investindo em tecnologias, só para a época, tá? Tinha escola de navegação que tentava o quê? Elaborar instrumentos que iam ajudar na navegação, né? Então tinham vários profissionais, né? Que estudavam, né? Para navegar, porque nesse período, né? Para você ir de um continente para outro, era necessário ir pelo oceano, pelo mar, porque não tinha avião ainda, né? Os meios de transporte eles eram terrestres ou as embarcações, que eram as caravelas, né? Não eram os navios da forma que é agora. Então, Portugal investiu bastante e teve o financiamento dos reis desse período para que os navegadores fizessem viagens para descobrir novas rotas, novas terras, comerciais, né, que pudesse comercializar, buscar mercadorias para vender na Europa, né? Então era uma tentativa de quê? De aumentar a riqueza desses países, tá? Então, no período das grandes navegações, teve alguns navegadores que se destacaram. Nós tivemos Bartolomeu Dias, que conseguiu atravessar o Cabo das Tormentas, que era um local onde tinha o quê? Muitos acidentes, porque o mar era bastante agitado e os navios eles eram lançados contra as rochas e acabavam afundando. Por causa desse feito dele, que ele conseguiu atravessar o Cabo das Tormentas, esse local, esse trecho foi chamado de Cabo da Boa Esperança. Outro navegador que nós temos foi Cristóvão Colombo, né? Que foi financiado pelos reis espanhóis, né? Isabel e Fernando, no ano de 1492. O que aconteceu? Ele chegou a um território desconhecido que ele acreditava ser as Índias, mas na verdade não eram as Índias. Mais tarde, o que acontece? Américo Vespúcio fez o mesmo trajeto que Cristóvão Colombo e descobriu que na verdade que Cristóvão Colombo não havia chegado nas Índias. Na verdade, ele tinha descoberto novas terras, que na verdade era o que? A América. Por causa dessa realização de Américo Vespúcio, o continente americano recebeu o nome de América em sua homenagem, tá? E outro navegador que nós temos de relevância, nós temos o quê? Vasco da Gama, que fez o mesmo trajeto de Bartolomeu Dias, né? E ele conseguiu atravessar uma cidade que é chamada de Calicut, que ficava nas Índias, né? Então, a China, a Índia, né? E também a África, o continente africano, era o destino, né? O destino desses navegadores, a tentativa de chegar desses navegadores, de encurtar o percurso, porque eram localidades onde eles traziam o quê? As especiarias. O que eram as especiarias? Especiaria era o quê? Temperos, né? Ervas, que eram utilizadas para conservar os alimentos,
para temperar os alimentos e para produzir também perfumes, né? Também eles buscavam o quê? Seda, né, que é um tecido, buscavam artigos de tapeçaria, procuravam também o quê? Traziam ouro, traziam o marfim também e escravos, tá? Que eram o quê? Comercializados. Então, todos esses produtos geravam o quê? Dinheiro para esses países. Então, por isso que o interesse tão grande dos países europeus pelas grandes navegações, tá? Então, era uma forma de buscar matéria-prima para vender e gerar riquezas, ok? Então, isso é um resumo das grandes navegações. Nós tivemos o destaque de Portugal e Espanha. Por esses países eles terem se destacado, acabou que eles começaram o quê? Disputar, tá? Disputar de qual forma? Porque às vezes um país descobria Portugal descobria um território e a Espanha também ia atrás desse território. Então, para que um não tomasse o território do outro, eles decidiram fazer um tratado, um acordo, tá? Para delimitar o que seria de Portugal e o que seria de quê? Da Espanha. Esse tratado foi nomeado como Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas, ele foi como se fosse, foi feito uma linha imaginária, tá? No sentido norte ao sul. Essa linha imaginária é chamada a gente chama de meridiano. Então, esse meridiano dividia de forma imaginária, tá? Terras que pertenceriam a Portugal e terras que pertenceriam à Espanha, ok? A partir das grandes navegações, né, acabou ocasionando o quê? A chegada dos portugueses ao território brasileiro, né? Então, nós vamos lembrar que tem o quê? No dia 21 de abril, né, do ano de 1500, e uma dessas viagens, né, que foi chefiado pelo navegador Pedro Álvares Cabral, né, uma esquadra formada por um grande número de pessoas, chegaram às terras brasileiras, né, pensando ter chegado, na verdade, em outro território, mas, na verdade, chegaram no território brasileiro, no litoral do Brasil. Quando a gente fala de litoral, é a parte que é banhada pelo mar, né, parte que é banhada pelo oceano. Eles chegaram exatamente, né, hoje onde é chamado de Salvador, na Bahia, né? Então, eles chegaram ao território brasileiro, desembarcaram aqui e eles tiveram o primeiro contato com o quê? Os povos indígenas. Lembrando que os povos indígenas já estavam aqui, né? Já povoavam o território brasileiro, né? Então, tem livros, fala que é descobrimento do Brasil. Na verdade, a gente pode dizer que eles acharam, eles chegaram aqui posteriormente aos indígenas, né? Então, o que acontece? Com essa chegada dos portugueses aqui em 1500, o que acontece? Quando, nesse período de navegação, um país chegava a um território, ele se tornava o quê? Colonizador deste país, né? Então, Portugal se tornou colonizador do Brasil, né? Então, significava o quê? Era como se fosse o Brasil tivesse se tornado uma propriedade, um território que pertenceria a Portugal, ok? Então, a partir da chegada, nós tivemos algum acontecimento. Então, o que acontece? Eles descobriram os primeiros sinais de terra. Depois, quando eles avistaram as terras, eles começaram o quê? Dar nomes diferentes por causa da crença que eles tinham. Como eles chegaram em época de Páscoa, eles nomearam, né, as primeiras terras avistadas, eles deram o nome de Monte Pascoal. Posteriormente, foi nomeado de outra forma, eles celebraram a primeira missa no território brasileiro, né? Até que mais tarde eles viram que não era uma ilha, que não era um monte, viram que era terras maiores e nomearam o nosso país como Brasil. O Brasil, ele tem esse nome atual, que na verdade nos documentos oficiais é chamado de República Federativa do Brasil, o nome oficial atual do Brasil.
Brasil. Mas o Brasil já foi chamado pelos indígenas de Terra dos Papagaios, Pindorama, Ilha de Veracruz, Terra de Santa Cruz, Monte Pascoal, né? Foi nomeado de diversas formas e agora é conhecido como República Federativa do Brasil, ok? Então, você vai perceber que a chegada dos portugueses aqui foi ocasionada por um acontecimento no cenário europeu na tentativa de achar novas terras, novas rotas comerciais que acabaram o quê? Desencadeando a chegada dos portugueses ao território brasileiro, tá? Então, como tarefinha, tá? Para fixar o conteúdo, o que você já tem que fazer? Tem a página de número 18 para fazer a leitura, tá? Falando sobre o que? Os portugueses tomaram posse do Brasil, ok? Então, quando finalizar a nossa videoaula, você vai para a página de número 18. Lá na página de número 18, você vai fazer a leitura, tá? E vão responder, baseado nessa leitura do texto, vocês vão responder para mim a página de número 19, ó, 18, você vai fazer a leitura. Lá na página de número 19, 20 e 21, você vai responder, tá? Responder as questões baseado, tá? Na chegada dos portugueses ao Brasil, ok? Então, isso é a tarefinha depois da videoaula. Nesse momento, o que nós vamos fazer? Juntos, tá? Você pode dar uma pausa, responder a página de número 16 e 17 e depois você vai retornar para a videoaula para quê? Para que você possa fazer a correção comigo. Então, a partir de agora, dá uma pausa, responda as questões, depois dá o play novamente para a gente pegar e dar continuidade e corrigir, ok? Então, vou acreditar que você pausou, que você respondeu, né? Tentou responder as questões e vou começar a correção. Vamos lá? Página de número quê? 16. Não se esqueça de colocar o quê? A data na página. É fundamental que você coloque a data de quando a atividade está sendo realizada. Vamos lá? Página de número 16 está relacionada ao quê? As grandes navegações. Nós temos a questão de número 1. Vamos lá? Questão de número 1 está assim, ó. Página 16. Fica aqui a página para que vocês não esqueçam. Página 16, livro de história, questão de número 1. Em qual ano tiveram início as grandes navegações? Lembra que as grandes navegações se iniciou no século quê? 15. Século 15 a partir de quê? Ó, de 1416. Então, ó, no ano de 1416, não, 15, né? Desculpa. Parte do ano de 1415, ou seja, no século 15, ok? Formação retirada de onde? Do texto que nós lemos no livro de vocês. Vamos prosseguir. Os europeus fizeram comércio em quais lugares? Marque um X nas respostas corretas, né? Eles buscavam as especiarias, ouro, o marfim, os escravos, né? E em quais localidades que vinham esses produtos, que eles comercializavam esses produtos? Nós temos as seguintes alternativas. No livro de vocês fala Índias, Pérsia, Espanha, China, África e Holanda. Quais foram as localidades? Vamos pensar? Baseado no texto, baseado no que nós estudamos, os produtos vinham de onde? Das Índias, da China e da África, tá? Lembrando que Índias e China é país e África é o quê? Um continente formado por diversos
países, tá? Então, lá nas Índias, o que eles traziam? Traziam o cravo, a canela, o gengibre, a pimenta do reino. Da China, eles traziam o quê? Os tapetes e a seda. E da África, eles traziam o quê? O ouro, sal, pimenta, o marfim e os escravos, ok? Vamos prosseguir? Fizeram a correção junto comigo? Vamos para a terceira questão. A terceira questão está propondo assim, ó, complete as frases com as palavras do quadro. No quadro nós temos comerciantes, Itália, Portugal e marítima. Vamos lá? Na frase A, foi o primeiro país a iniciar a expansão e comercial, mas era quem dominava. E aí, qual foi o primeiro país que iniciou a expansão? No caso aí tá falando de qual expansão? Expansão marítima, né? Qual foi o primeiro país, gente? Foi Portugal. Tanto que ele teve um destaque, né? Então, Portugal. No segundo espaço a gente vai colocar Portugal foi o país a iniciar a expansão marítima, né? As viagens marítimas, expansão marítima e comercial, mas era quem dominava. Quem dominava o comércio? Tinha um país, além de Portugal e da Espanha, que tinha um domínio maior, que eram o quê? A Itália. Os italianos dominavam o comércio, tá? A Itália, ok? Então, número 3, letra A. Número 3, frase B. Vai ficar como? Os eram obrigados a passar pelas terras italianas. Por que os italianos destacavam? Porque no território europeu, alguns países, para fazer as rotas comerciais por terra, era necessário atravessar pelas terras italianas. Tinham que passar pela Itália. Então, acabava, por esse motivo, a Itália também dominando o comércio, tá? Então, na letra B da questão de número 3, ficou o quê? Comerciantes, ok? Vamos prosseguir? Fizeram aí a conferência da questão de número 3. Vamos agora para a quarta questão. Na quarta questão está assim, pesquise e relacione corretamente. Vamos lá comigo, gente? Número 1, para a África. Número 2, para a China. E número 3, para a Índia. Então, nós vamos relacionar o quê? Os produtos que eram o quê? Comercializados, né? Que os portugueses, que os europeus comercializavam desses países. E desse continente também, que é o continente africano. Então, vamos lá. Quando a gente fala da seda, questão de número 4, a seda vinha de onde, gente? Vocês lembram de onde que vinha a seda? A seda vinha de onde? Da China. Então, vai ser número o quê? 2. O cravo já vinha de onde? De onde, gente? 3, da Índia. Então, o cravo vinha da Índia. A porcelana vinha de onde? Porcelana vinha da China, ok? Número 2. O gengibre, que é uma especiaria, vinha de onde? De onde, vocês lembram? Número 3, Índia, né? A pimenta já vinha de onde? Da África. Então vai ficar número 1. Então vou escrever o nome aqui para ficar melhor para vocês, ó. Porcelana. Depois o gengibre. E número 4, que número 1, que é a pimenta que vinha da África, né? Ó, pimenta. Depois, perfume, né? Perfume vinha de onde? O perfume vinha da China, número 2. Vamos prosseguir? Nós temos ainda, ó, você vai apagar esse lado aqui para que eu possa registrar
registrar o restante da questão. Depois nós temos aqui, ó, a noz moscada. Noz moscada. Vinha de onde? Noz moscada vinha da Índia. Depois, o óleo, né? Nós temos vários tipos de óleo. O óleo, ele vinha de onde? Da África. E por último, o marfim vinha de onde? Da África também. Então, a sequência ficou 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1 e 1, ok? Vamos prosseguir? Vamos agora para a quinta questão, tá? Ainda na página de número 16. Qual foi o primeiro país a iniciar a expansão marítima e comercial? Nós falamos bem aqui na frase da questão de número 3. Foi quem? Portugal. Portugal foi o primeiro, tá? A iniciar a expansão marítima. Vamos agora para a sexta questão. Por que Portugal foi o primeiro a iniciar? Lembra que tem alguns fatores que favoreceram ele iniciar essa expansão marítima. Vamos ver? Primeiramente, por causa de quê? Por causa da sua localização. Quando eu estou falando de localização, é onde que ele estava situado, a sua localização geográfica. Então, vamos lá, ó. Porque eles, né, no caso os portugueses, né, tinham uma localização privilegiada, né? Privilegiada. E o que mais que favoreceu essa expansão marítima, tá? E também, lembra que eu falei que em Portugal tinha escolas, né? Centros de aperfeiçoamento, né? Para treinar os navegadores, para produzir instrumentos que facilitassem o quê? A navegação, né? Então, privilegiada e um centro de aperfeiçoamento onde estudavam novas rotas, né? Então, isso facilitou com que Portugal se destacasse nesse período das grandes navegações, ou seja, na expansão marítima. Então, com isso, nós concluímos o quê? A página de número o quê? 16. Nós vamos agora para a página de número 17, tá? Não deixem de registrar, se for necessário, dá uma pausa na videoaula para que vocês possam registrar a correção corretamente, ok? Vamos lá? Página de número 17, nós vamos para a questão de número 7. A questão de número 7 está assim, ó. Em sua opinião, se está perguntando a sua opinião, você vai falar o seu ponto de vista, o que você acha, tá? Como o fato de Portugal possuir pilotos, mapas, astrônomos e ter desenvolvido instrumentos de navegação o beneficiou na descoberta de um novo caminho para as Índias. E aí, o que vocês acham? Eles têm um centro de aperfeiçoamento, têm instrumentos, têm pessoas treinadas. Favoreceu Portugal ou não favoreceu? Nós vimos que favoreceu, não é? De que maneira? Então, você vai escrever qual é a sua opinião. Quando é tendo instrumentos de navegação, vai ficar mais fácil deles destraçarem o quê? Novas rotas, né? O mapa vai pegar e vai fazer com que eles se situem melhor no espaço onde eles vão percorrer. Então, vocês vão dizer da forma de vocês como que for que vocês acreditam que favoreceu Portugal. Então, aqui, ó,
Eu vou colocar, ó, resposta pessoal, tá? Por que é resposta pessoal? Porque você vai colocar a sua opinião, do jeito que você acha que deva ser, ok? Vamos lá para a 8ª questão. Na 8ª questão, tá assim. O que era o cabo das tormentas? Nós falamos do cabo das tormentas, não é? O que eram os cabos das tormentas? De acordo com o que nós estudamos, lá Bartolomeu Dias conseguiu atravessar o cabo das tormentas, que era o quê? Era um lugar onde o mar era muito o quê? Agitado. Por ser tão agitado, o que acontece? Muitas embarcações eram destruídas, né? E acabaram o quê? Afundando, né? Por causa da força das ondas dessa localidade. Então as ondas eram tão fortes que faziam que esses barcos batessem nas rochas e eles afundavam, tá? Então vamos escrever? Então, ó, era um lugar, né, que tinha o mar bastante agitado, né? Onde o quê? Onde várias embarcações, né, ó, as embarcações eram destruídas e afundavam, né? Quem conseguiu primeiro a conseguir atravessar esse local foi o navegador Bartolomeu Dias, né? Por ele ter conseguido atravessar esse local, esse lugar passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança, ok? Vamos prosseguir? Vamos agora para a 9ª questão. Na 9ª questão nós temos assim: quem conseguiu contornar o Cabo da Boa Tormenta, que eu acabei de falar? Bartolomeu Dias, né? Navegador Bartolomeu Dias, né? Segunda parte da pergunta: qual foi o nome dado ao lugar, né? E esse nome, esse local passou a se chamar o quê? Esse local passou a ser chamado de Cabo da Boa Esperança, ok? Prontinho? Vamos prosseguir? Vamos agora para a questão de número 10. Questão de número 10 nós temos assim: vários navegadores tentaram chegar às Índias, né? Alguns acreditavam que chegaram lá. Qual navegador que percebeu que Cristóvão Colombo não chegou às Índias? Quem foi esse navegador? Américo Vespúcio, né? Por isso que a América foi chamada dessa maneira, foi nomeado em homenagem a ele, né? Então foi o navegador, ó, número 10, Américo Vespúcio, ok? 11ª questão. Na 11ª questão tá assim, ó: por que as terras descobertas foram chamadas de América? Eu acabei de falar, não é? Por que foi chamada de América? Em homenagem a Américo Vespúcio, né? Por ter sido descoberta por Américo Vespúcio, né? Ó, em homenagem a Américo Vespúcio, né? Porque ele
provou que, na verdade, Cristóvão Colombo não tinha chegado às ilhas, mas sim a um novo local, a um novo continente. Vamos lá? 12ª questão. Na 12ª questão, nós temos um mapa, né? Que é um planisfério. No planisfério a seguir, escreva o nome do lugar onde Américo Vespúcio chegou. Aonde que ele chegou, meus amores? A América. Aonde que é a América no mapa? Tá vendo que no mapa, ó, nós temos aqui, ó, no lado direito, nós temos, ó, essa parte aqui, ó, no mapa tá assim, ó. Já vai tentar desenhar. Nesse espaço aqui, ó, nesse território que tem nesse lado do mapa de vocês, vai ser o que? A América. Então, você vai pintar pra mim, tá? Você vai contornar e vai escrever América, tá? Vou mostrar bem aqui, ó, no meu livro, para que você possa visualizar melhor. Tá vendo? Esse território, tudo isso daqui vai ser a América. Então, a América, que é um continente onde nós estamos o quê? Localizados, né? A América, ela tá dividida em 3 partes. Nós temos a América do Norte, nós temos a América Central e nós temos a América do Sul. O Brasil está localizado na América do Sul, ok? Então, contornem esse espaço, tá? Pega o lápis de cor de vocês e contorne esse espaço e dentro desse território vocês vão escrever o nome do continente, que é a América, ok? Vamos prosseguir? Vamos agora para a questão de número 13, né? A última questão da página de número 17. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, tá? Vai colocar 1 para a viagem de Bartolomeu Dias, 2 para a viagem de Vasco da Gama e 3 para a viagem de Américo Vespúcio. Vou apagar aqui, ó, o meio do quadro, que vocês já fizeram juntamente comigo, para que eu possa colocar a questão de número 13. Vamos lá. Conseguiu realizar a primeira viagem completa às Índias, atingindo a cidade de Calicut. Qual foi o navegador? Foi a viagem de quem? De Vasco da Gama. Então, vai ficar o quê? Número 2. Percorreu o mesmo caminho feito por Cristóvão Colombo. Quem foi, gente? Foi Américo o quê? Vespúcio. Número 3. E por último, o quê? Contornou a África, chegando ao Cabo das Tormentas, depois chamado de Cabo da Boa Esperança, e achando ser possível chegar às Índias por esse caminho. Quem foi que fez essa viagem? Bartolomeu Dias. Então, a sequência ficou 2, 3, 1. Então, finalizamos a página de número 16 e a página de número 17. Lá no início da aula eu falei para vocês o quê? Que vocês vão fazer como tarefinhas de casa a leitura da página de número 18 e vão responder o quê? A página 19, a página 20 e a página de número o quê? 21, ok? Atividades relacionadas ao quê? A chegada dos portugueses ao território brasileiro. Então, nós encerramos por aqui a nossa aula de História. Então, na próxima videoaula de História, nós vamos fazer a correção dessa tarefa de casa, ok? Boa tarefa, beijos e até!